paz, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Romanos. Nós estamos na terceira aula já, né? E nessa terceira aula nós vamos entrar no capítulo 10. E o capítulo 10 ele reforça aquela questão do judeu, da dificuldade que o judeu tem em entender a salvação pela fé. Ele acha que Deus age de uma forma retributiva, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus poder me retribuir alguma coisa em troca, me dar alguma coisa em troca por aquilo que eu fiz para Ele. Isso a gente vê muito claro ali no versículo 2 do capítulo 10, que diz assim: portanto, sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Eles quem? Os judeus, porque Paulo também era judeu. Contudo, o seu zelo não tem como base real o conhecimento. Não tem como base real o conhecimento. Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, qual é a justiça que vem de Deus? Cristo, a graça, a misericórdia. É Jesus tomando o nosso lugar e fazendo por nós. Então eles não conseguem reconhecer isso, eles não conseguem entender como que Deus vai fazer, uma pessoa vai fazer tudo por mim e eu simplesmente vou aceitar aquilo que Ele fez. Então essa é a justiça de Deus que eles não conseguiam entender, mas estabeleciam a sua própria. Não se submetem à justiça de Deus. E qual era a sua própria? Eu preciso fazer alguma coisa para Deus me retribuir. Por isso, aquela parábola do fariseu e do publicano, lá no capítulo 18, versículos de 9 a 14, que Jesus conta aquela parábola. Ele contou-lhes uma parábola acerca daqueles que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. Olha como Jesus começa a parábola. E contou-lhes uma parábola acerca daqueles que confiavam em si mesmo. Quem que confiava em si mesmo? Os judeus. E desprezavam os outros. Quem eram os outros? Qualquer um que não fosse judeu. Inclusive o publicano, que às vezes era judeu, mas que não andava na lei. Então eles desprezavam todo mundo, porque eles achavam que eles tinham méritos. Eles tinham a sua própria justiça. Então, tanto é que na hora da oração, os dois subiram no templo para orar, e o fariseu orava de si para si mesmo. Pai, Senhor, te dou graça porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu não sou mentiroso, eu sou perfeito, né? Eu dou meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço todas as minhas obrigações, com certeza devia ser um bom pai ou um bom filho. Então eu sou nota 10. E eu não sou que nem esse publicano. Aí o publicano, a oração do publicano, a palavra desse que ele não ousava nem olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, ser propício a mim, pecador. Então o publicano entendia que ele realmente estava desqualificado diante de Deus, ele estava reprovado diante de Deus. Então ele se apresentou diante de Deus dessa maneira, uma pessoa que estava reprovada. Então aí volta lá no capítulo 9 do livro de Romanos. Então o que o texto diz lá da parábola? Que ou seja, esse publicano que reconheceu os seus pecados e pediu misericórdia, desceu justificado, e aquele que se achava melhor do que os demais, que era o fariseu, desceu reprovado, porque aquele que quiser se exaltar vai ser humilhado, o texto termina assim, e aquele que se humilhar vai ser exaltado. Então esse é o caminho de Deus. Então Deus vai ter misericórdia daqueles que necessitam de misericórdia. Por isso Jesus fala, quando Jesus estava ali com os publicanos, com os pecadores, e os fariseus falam: mas você come com um publicano e pecador? Ele falou: olha, quem precisa de médico é quem está doente. Se a pessoa está sã e não precisa de médico, ela não vai ao médico, continua vivendo a sua vida saudável. E quem era o médico na situação? O médico era Cristo. Os publicanos, os pecadores, entendiam que eles estavam precisando de cura na sua alma. E Jesus era a cura que estava se apresentando ali para eles. Mas os fariseus, porque eram cheios de si mesmos e tinham a sua própria justiça e se achavam merecedores da graça de Deus, da misericórdia, eles achavam merecedores porque eles faziam por onde, né, serem aceitos por Deus. Então eles achavam que não precisavam de Jesus, não precisavam de um médico, e era um grande engano. Então Paulo está justamente corrigindo essa questão, por causa dessa teologia, dessa doutrina que eles tinham clara, que eles eram merecedores da graça de Deus, porque eram um povo eleito e tudo mais. Isso acabava fechando as portas do reino para eles, Indo para o capítulo 11,
Aí a gente fala muitas vezes, irmãos, fala dos judeus, porque judeu caiu no pecado, porque judeu, porque tá, e parece até que Deus desprezou o povo dele. Parece que o que Deus tinha para lidar com, fazer com os judeus, ele já fez. Agora eu estou falando de judeus como povo, tá? O judeu como aquele povo que está ali no Oriente. Então tem muitas pessoas que acham que a história de Deus com Israel já acabou. E a palavra de Deus não deixa muito claro isso. Logicamente que a salvação é sempre pela fé, irmãos. Qualquer pessoa, tanto o judeu como nós os gentios, todos são salvos por meio de Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Mas Deus tem sim algumas coisas ainda para acertar com esse povo, tá? Nós não vamos entrar nessa questão hoje com detalhes, mas a Bíblia fala, olha, Deus não rejeitou o seu povo, o capítulo 11. Deus não rejeitou. E lá na igreja dos romanos, talvez já estivesse existindo esse pensamento que vocês foram o povo de Deus lá atrás, mas agora é tudo igual e nós somos bons que nem vocês. E isso começou a nascer no coração dos gentios uma vaidade. Então Paulo corrige isso também. Beleza, eles têm a justiça deles, muitas vezes rejeitaram o Senhor, rejeitaram o próprio Cristo, mas eles são os galhos naturais. Eles são os galhos naturais. E Deus cortou esses galhos naturais para colocar vocês, gentios, no lugar. Então, o fato de vocês estarem hoje nessa árvore, o fato de vocês terem sido enxertados na árvore, não faz vocês melhores daqueles que eram os galhos naturais, que eram judeus. Então, se eles foram tirados para vocês serem colocados, é porque eles rejeitaram, e eu fiz isso, Deus fez isso para que causasse ciúmes nele. Aí Paulo conclui, isso no capítulo 11, se eles que eram os ramos naturais e foram rejeitados, abençoou tanto vocês que foram colocados no lugar, imagina quando eles se voltarem de todo o coração para mim. A bênção que será quando eles entenderem a salvação pela fé, ou se voltarem para o evangelho genuíno. Imagina o efeito que está. Se a rejeição deles trouxe tanta bênção, a ponto de vocês serem enxertados, imagina quando eles entenderem as questões do reino de Deus. Então, Paulo dá essa repreensão para os gentios, né? E fala, olha, então, vocês estão aí na árvore, fica tranquilo, fica em paz e teme, não se orgulha não se vangloria não, porque assim como Deus tirou os galhos naturais, Ele pode tirar muito mais, os enxertados podem ser tirados. E indo lá para o capítulo 12, irmãos, no capítulo 12, Paulo já começa a falar de questões mais práticas, questões do dia a dia, de como viver, como que um justificado tem que viver, como aquele que se diz convertido a Cristo e vive pela fé tem que viver. Viver em santidade, amando, com humildade, servindo uns aos outros. Então Paulo falou, olha, não fica pensando que agora, porque vocês aceitaram a salvação pela fé, que vocês vão viver de qualquer jeito. Não, muito pelo contrário, vocês vão ter que viver de modo digno, como está lá em Efésios 4:1. Vocês vão ter que viver de modo digno. Como que vocês vão viver? Viver em amor, viver em humildade, viver em mutualidade. O irmão está precisando de uma ajuda. O irmão está passando uma necessidade, não espera o irmão vir te procurar, não, olha, você está percebendo que ele está precisando? Vai até ele, olha irmão, você está precisando, olha, eu não tenho muito, mas eu tenho isso aqui, ajuda, e por aí vai. E assim a gente vai levando a vida cristã. E no capítulo 13 também fala sobre o cristão ter uma vida civil exemplar, não está envolvido em tumultos desnecessários, e principalmente hoje, nos nossos dias, na questão política, não quero entrar em detalhes para não dar um problema aí, né, uma má compreensão naquilo que eu falar, mas ter uma vida civil exemplar, andar de acordo com as leis e tudo mais. E indo lá para o capítulo 14 e 15, esse é um capítulo também que aí a gente vai ver como que era a convivência dos judeus e dos gentios dentro da comunidade ali de Roma. Então, irmãos, como os irmãos sabem, os judeus e os gentios, como os irmãos sabem,
tanto judeus como gentios, eles viviam na mesma comunidade ali em Roma, e também existia algumas diferenças na maneira de viver, porque o judeu tem a sua cultura e o gentio tinha a deles, e os judeus tinham as suas culturas alimentares, não eram todos os alimentos que eles comiam, eles tinham aquela coisa de guardar dias especiais, comemorar festas, aquela coisa toda, e os gentios começaram a se incomodar com aquilo e falaram, não, mas não precisa mais disso. Paulo, a gente sabe que agora no Evangelho não precisa ficar com restrição, não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Hoje a gente tem liberdade em Cristo Jesus. E isso começou a criar uma controvérsia entre eles, uma contenda entre gentios entre os gentios, que eram os romanos e os outros povos que faziam parte daquela comunidade, e os judeus, porque os judeus tinham toda aquela restrição e os gentios não aceitavam e achavam que o judeu estava atrasado. Falou, isso aí já passou, você pode comer o que você quiser agora. E começava, de certa maneira, a afrontar a forma como um judeu estava vivendo. E o judeu, por sua vez, começava a criticar os gentios, porque eles achavam que eles tinham que fazer daquela maneira também. Aí Paulo chega e fala, olha, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos chegar numa conclusão, numa decisão que seja bom para ambas as partes. Você é judeu? Você acha que você não pode comer carne de porco, você não pode comer chouriço, não pode comer presunto, você pensa assim? Então, coma aquilo que você gosta, mas também não fique perturbando quem não come diferente, porque todos os alimentos agora são puros. Nós podemos comer aquilo que nós quisermos, porque o próprio Senhor Jesus falou, né? O próprio Senhor Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, e tendo dito isso, tornou puro todos os alimentos. Mas se você quer ter a sua restrição alimentar, você foi acostumado desde pequenininho, que você não podia comer isso, não podia comer aquilo, não podia comer carne de porco, não podia comer leite misturado com carne, aquela coisa toda, não pode comer cheeseburger, não pode comer nada disso, então tudo bem, faça a sua dieta como você quer e não incomode o gentio, e deixe o gentio comer aquilo que ele quer. Mas só que quando eles estavam juntos, havia esse incômodo. Então aí Paulo chega para o gentio e fala, vocês acham que vocês têm mais liberdade em Cristo do que os judeus, certo? Vocês acham que são mais fortes do que ele, por isso que existe essa expressão forte e fraco, essa dicotomia no capítulo 14. Os fracos eram judeus, mas não é fraco por causa de pecado, é por causa desses costumes que eles ainda estavam muito presos, né? Essas tradições que eles estavam presos. Então Paulo falava para os gentios, gentios, vocês acham que vocês são mais fortes? Então, se você é mais forte, então o sacrifício maior vai ser seu. Se você estiver perto de um judeu, então não coma aquilo que você sabe que desagrada a ele. Você tem um irmão judeu ali, então, e ele não come carne de porco, aí ele convida você para ir na sua casa, na casa dele. Vem aqui em casa almoçar comigo. Pô, você vai levar costelinha, bistequinha, só para provocar o irmão? Não, leva uma comida que ele gosta, um carneirinho, um assado e tal, e beleza. O irmão se escandaliza de você tomar vinho, então não tome vinho. Perto dele, não tome. Por quê? Porque você pode estar ferindo a consciência do irmão. Isso não vai ajudar em nada a comunhão de vocês. Muito pelo contrário, vai trazer confusão entre vocês e vai dividir vocês. Então vocês vão ficar divididos por causa de comida. Isso está tudo no capítulo 14. Então, por causa de comida, de vinho, de carne, vocês vão estar separados no coração. E a vida com Deus é muito mais do que comida e bebida. Tanto é que no versículo 17 do capítulo 14, Paulo fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós não estamos aqui, nós não fomos salvos por Jesus Cristo para ficar discutindo por causa de comida e de bebida. Eu como isso, eu acho que beber é certo, que não beber é errado, porque hoje tem essa moda. Tem alguns irmãos que acham que pode beber um pouco de vinho, porque Jesus bebeu vinho, transformou água em vinho. Outros falam que não era vinho não, era suco de uva e aquela coisa toda. E porque Paulo pediu para Timóteo tomar um pouco de vinho e não só água. Então o vinho não é proibido na Bíblia. Então o crente pode beber vinho, pode beber cerveja sem álcool. Então começa essas confusões. Aí de repente você está numa reunião de irmãos. Então isso eu já vi, irmãos. Isso eu já vi. Está numa reunião de irmãos. Eu acho errado uma pessoa tomar uma bebida alcoólica de forma controlada?
Eu, particularmente, não tomo, mas eu não vejo nenhum problema nisso aí, se a pessoa tem controle. Eu estou sendo muito honesto com os irmãos. Se eu for na casa de um irmão, o irmão colocar na hora do almoço, colocar uma garrafa de vinho e de cerveja na casa dele, e falar: irmão, o irmão bebe? Eu falo: eu não bebo. O irmão se escandaliza, mas eu bebo aqui. Eu falei: irmão, eu não me escandalizo de o irmão beber. O irmão quiser beber, desde que o irmão não caia aqui e comece a dar vexame, normal. Eu particularmente não vejo nenhum problema nisso, mas há irmãos que veem problema nisso. Aí é que a gente tem que tomar cuidado. Mas tem irmãos que se escandalizam. Mas como que o irmão bebe? O irmão, né, se converteu? Como é que o irmão está? Não, eu só estou bebendo um pouquinho. Isso eu faço. Eu tenho moderação, eu tenho domínio próprio. Eu não encho a cara, não. Eu só tomo um pouquinho, mas sem problema. Porque tem países no mundo aí, né, em Portugal, que o pessoal toma vinho. Então, aí a pessoa: não, mas eu acho que biblicamente eu não vejo problema nenhum em beber vinho. Mas se você está percebendo que aquilo está trazendo um escândalo para alguém, não beba. Se você é mais forte, se você tem essa clareza, então, é bem importante isso que a gente está falando, se você tem essa clareza nisso, então não faça. Então não faça. Se você sabe que aquilo vai escandalizar o seu irmão, então por causa de Cristo, não faça. Não faça pelo menos na presença dele. Então, vai trazer problema para ele? Não faz. Se o irmão não... Por exemplo, eu não gosto de chouriço, mas eu gosto de sarapatel, por exemplo, né? Aí vou na casa do irmão que acha que não pode comer sangue. Eu sei que biblicamente não tem mais nenhum problema. Isso aí foi uma lei temporária lá no livro de Atos. Nós até estudamos isso lá quando estudamos Atos. Eu particularmente sei disso. Mas eu sei que aquele irmão não engoliu bem. Ele acha que não pode comer chouriço. Digamos que eu gosto de chouriço, vai. Aí eu chego e estou comendo um chouriço, o irmão vê e se escandaliza. Na hora eu falo: irmão, me perdoa, na presença do irmão não vou comer. Isso escandaliza o irmão? Beleza, eu peço o filé de frango e tranquilo. Então essa tem que ser a nossa atitude. Se nós temos essa liberdade em Cristo, então nós temos que zelar pelo coração daqueles que são mais fracos. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, está escrito assim, é que é a primeira ou segunda? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz assim: no que se refere aos alimentos sacrificados a ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Talvez eu lendo esse texto assim, isoladamente, quem não tem familiaridade pode não entender. Por que Paulo falou assim? Olha, quanto à carne sacrificada a ídolos, em outras versões, todos nós somos senhores do saber, mas o saber ensoberbece e o amor edifica. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Estava acontecendo o seguinte: eles sacrificavam animais lá para os deuses estranhos, para deuses pagãos. Eles sacrificavam esses animais lá no templo e depois a carne desses animais era vendida no mercado, mais barata do que as outras. Então eles sacrificavam lá o animal, aí sobrava a carne lá depois da cerimônia deles, aquela carne era vendida para os açougueiros, os açougueiros cortavam aquela carne, era vendida mais barata e eles acabavam vendendo mais barato para o povo. Aí quando o evangelho chega, o cristianismo chega, isso começou a trazer um problema. Aquela carne que foi sacrificada no templo, que era vendida no mercado, um cristão podia comprar ou não? Porque se o cristão estivesse comprando aquela carne, ele estava comprando uma carne sacrificada a ídolo. Então tinha um grupo na igreja que achava que não podia comprar aquela carne. E o outro achava: não tem problema nenhum, é uma carne igual às outras, vamos comprar e comer. E aquilo começou a trazer problema. Aí Paulo falou: olha, eu sei que vocês são senhores do saber, aqueles que tinham mais liberdade para comer aquela carne, mas só que vocês estão comendo da maneira errada. Que você está comendo essa carne sacrificada a ídolo, ela não tem problema nenhum. Você pode comer essa carne, ela não é diferente da outra carne, porque foi sacrificada a ídolo, porque o ídolo nada é. O próprio Paulo fala isso. O ídolo nada é. Mas só que quem não está claro, não está liberto disso, pode ver você comendo aquela carne sacrificada a ídolo e comer a mesma carne, mas com o coração para o ídolo. Ele não está comendo aquela carne tranquilo, como se fosse uma carne. Ele está comendo aquela carne como na época que ele prestava culto àquele ídolo.
Então, tome esse cuidado. Se você percebe que a pessoa não está claro, então não coma aquela carne na presença dele. Então você já sabe, você é forte, então, já que você é forte, então mostre a sua força abrindo mão de coisas que você sabe que nem tem problema nenhum, mas por causa da fraqueza do seu irmão e por causa talvez da imaturidade do seu irmão, você deixa de fazer. Que era exatamente isso que estava acontecendo lá em Romanos. Então, por causa do orgulho, de eu sei mais, não, eu sei, eu tenho a revelação, não tem problema nenhum, comigo não pega nada, vou comer e ponto final. Não, se aquilo está afetando a consciência do seu irmão, se aquilo está prejudicando o seu irmão, se aquele bebê, aquele pouquinho de vinho que você acha que não tem problema, está afetando a consciência do seu irmão, a ponto dele pôr na cabeça, mas se pode beber um, pode beber dois, acho que não tem problema mesmo não, e cair na bebida, então vai ter problema. Você vai estar levando o seu irmão, está ferindo, como diz em Coríntios, está ferindo a consciência do seu irmão, pelo qual Cristo morreu. Então, por causa do meu amor para com o meu irmão, às vezes eu vou abrir mão de coisas que até eu acho correto. Uma vez surgiu uma discussão não, né? Uma discussão no bom sentido, né? Lá na minha casa, com meus filhos, né? Porque eles achavam que... Por que eu não bebia? Né? Falaram, pai, mas o senhor fala que não é pecado, que não tem problema nenhum, por que o senhor não compra alguma coisa e deixa na geladeira? De repente vem uma visita, uma pessoa em casa e toma e tal, por que o senhor não faz isso? Você não faz isso? Eu falei assim, não, realmente eu não vejo nenhum problema com a bebida alcoólica, quem quiser ter, um irmão que queira fazer assim, eu não me escandalizo e não tenho problema nenhum. Mas por que eu não faço? Por que eu não faço? Agora é minha questão pessoal. Eu venho de uma família, meus filhos, vocês sabem que o seu avô morreu porque bebia, a sua tia morreu porque bebia, de tanto beber, e o seu tio, um dos seus tios morreu de tanto beber. A minha tia, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, falo isso com tristeza, ela era uma cristã de uma igreja que aceitava beber, não vamos entrar aqui em detalhes, mas a igreja não via nenhum problema em beber, só que ela não tinha domínio próprio, bebia demais, a ponto de no final da sua vida, quando não tinha nada para beber, não tinha vinho, não tinha pinga, não tinha cerveja, ela bebia álcool. Ela chegou nesse ponto de beber álcool. Então eu falei, filhos, eu tenho, biblicamente eu não vejo problema nenhum, mas geneticamente eu tenho problema. Eu posso começar a beber e não parar mais, porque eu tenho já na minha genética, na minha família, para o lado principalmente do seu avô, pessoas que beberam e beberam até cair. Então por isso eu nunca deixei entrar bebida na minha casa. Foi uma questão de não dar, não é de fugir do mal, fugir da aparência do mal. Então para mim, para a minha realidade, aquilo era perigoso. Isso não quer dizer que isso seja um pecado, mas no meu caso era um risco que eu estava correndo em começar a acostumar, porque biblicamente não tem problema, e começar a fazer e esquecer que eu tenho um problema genético na família e que eu poderia, talvez eu até não caísse na bebida, mas um de vocês poderia, porque tem bebida na casa, toma hoje, toma amanhã, daqui a pouco vocês podem entrar no vício da bebida e amanhã eu falo, poxa, mas eu poderia ter sido mais prudente. Então, irmãos, tem esse lado, e o lado aqui do suportar um ao outro. Então, se você quer continuar comendo, coma, e você que não quer comer, não coma. Chegue no acordo. Se você acha que o outro está comendo errado, mas tem amor por ele, entenda que é o costume dele, que aquilo praticamente não tem problema, e o outro que está comendo alguma coisa, você também tenha a paciência. Então, o que Paulo queria realmente era levar os irmãos para um ponto de harmonia, né? Levar os irmãos para a harmonia. Irmãos, indo lá para o capítulo 15, versículo 33, né? Que o capítulo 15, 14 e 15 praticamente fala desse assunto, né? Dessa convivência entre os irmãos gentios e judeus na mesma comunidade. E lá no capítulo 33 diz assim: que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Que o Deus de paz seja com todos vós e amém. Então existem alguns estudiosos, irmãos, que acham que o livro de Romanos termina aqui. Então os irmãos vão ver alguns comentários que acham que o livro de Romanos só tinha 15 capítulos e terminava no 33. Que esse capítulo 16 foi colocado aqui por engano. E quais são os argumentos?
Porque Paulo ele faz uma lista enorme, ele sauda muitas pessoas. E como ele nunca tinha ido nessa cidade, como ele não conhecia a igreja de Roma, então se torna muito estranho ele conhecer tantas pessoas lá. Então há muitos irmãos que acham que o capítulo 16 foi escrito por Paulo, é um capítulo inspirado, mas talvez fosse de uma outra carta que foi adicionada no livro de Romanos. Eu estou falando isso até a nível até de curiosidade. Os irmãos que acham que esse capítulo 16 foi adicionado, eles não querem dizer que esse capítulo não foi inspirado. Eles acham que foi inspirado, só que foi colocado no livro errado. Talvez ele fizesse parte de uma outra carta de Paulo. E alguns que acham que sem problema, está aqui mesmo, se o Espírito Santo permitiu que tivesse aqui, é porque foi realmente escrito pelo apóstolo Paulo e foi escrito juntamente com os 15 capítulos. Então, ninguém questiona a autoria desse capítulo 16, como nós falamos, como todo o livro de Romanos, e eu espero no Senhor que os irmãos tenham tido um bom proveito dessa aula, dessas 3 aulas, e que o Espírito do Senhor complete nos vossos corações aquilo que com certeza, irmãos, nós deixamos de falar, tá? Por causa da nossa limitação. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nós te damos graças, muito obrigado pela conclusão desse livro. Senhor amado, tu sabes das nossas limitações, tu sabes, ó Deus, que é o Senhor que tem misericórdia de nós e nos permite ministrar a sua palavra. Pai, que essa palavra possa encontrar guarida nos corações, possa consolar, possa educar, possa repreender, e aquilo que possivelmente não foi do seu agrado, alguma coisa que foi falado, algum engano, algum esquecimento, que o Senhor nos perdoe. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.